pastor Misael, Deus abençoe esta igreja, o Ministério Giovanici, que é um pouco meu também, né? Eu me sinto em casa aqui. Então, eu glorifico o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, eu rogo as vossas orações pelo meu filho. Graças a Deus ele já está bem, né? Tem aí 72 horas para ter o resultado da limpeza do pulmão, mas eu fiquei muito assustado, né? A minha mãe estava comigo quando nós chegamos e eu vi, pastora Neia, a mancha, né? Pegava uma boa parte assim do pulmão. Então eu pedi para Deus, né, que cuidasse do meu filho. A mancha era muito grande da pneumonia. E quanto à questão de ser crente Nutella e crente raiz, eu estou vindo aqui agradecer, né? É uma obrigação minha. Mesmo se eu não viesse aqui pregar, eu iria lá no culto de ensino lá na igreja. E eu trago também, pastor Misael, a saudação do meu pastor José Leante. Eu avisei que hoje eu não estaria. Na verdade, eu pedi permissão para ele e ele me autorizou a estar aqui. E falou, ó, vai lá e leva a palavra. Quando é para levar a palavra, não tem jeito. Meus irmãos, eu queria ler o tema. São duas partes, né? Quero agradecer a presença da minha mãe também, né? Minha irmã Fernanda, Davi e o meu cunhado Valmir, né? Valmir também esteve na caminhada comigo e no começo também também é um crente raiz, né, Valmir? Lutando, né? Tem gente que prefere ficar assistindo o jogo do Corinthians, né? Tem aquela coisa, né? Eu escolhi esperar, né? Aqui eu escolhi adorar. Eu escolhi vir para a casa do Senhor, né? Amém? Eu vou ler em seguida, lá em Juízes, capítulo 7, e o versículo 3. Primeiro, né? Que diz assim: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E também tem uma outra parte ali que diz assim, lá no 7: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Aleluias. Meus irmãos, é muito vasto essa palavra, né? Tem muito conteúdo nessa campanha maravilhosa, um tema maravilhoso. Nós podíamos aqui, né, falar tanto de Gideão, né? Falar sobre toda essa trajetória. E eu peguei alguns pontos para a gente entender essa obra que Deus fez na vida dele. E eu comecei, né, vendo a origem, porque me parece que... poder se assentar, perdoe-me, poder se assentar. A origem de tudo que aconteceu. Infelizmente, pastor Misael, sempre essa origem não é muito boa, né? Pastora Né, sempre vem em desobediência, né? E aí eu peguei lá no início e diz assim, lá, não precisa acompanhar, eu vou passando aqui, e diz assim lá em Juízes 6, a servidão sobre os midianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Eu já quero iniciar aqui a minha ministração. Eu não sou pregador de ofício, né? Tem gente que, igual meu primo, né, prega e vai em todos os lugares, mas eu gosto de falar de Deus. Eu gosto de proclamar o Evangelho em nome de Jesus. Então, o povo de Israel iniciou a sua
triste perseguição, após eles ficarem ali, mais ou menos, eu anotei aqui uns 40 anos, tranquilos, onde eles podiam adorar, onde eles podiam buscar o nome do Senhor, o que eles escolheram? Eles escolheram cair na rotina, eles escolheram ficar ali no vício, né? Eles escolheram não buscar o nome do Senhor. E aí Deus viu aquilo como uma coisa ruim. Deus viu aquilo como uma coisa que não estava boa aos olhos dele. E ele permitiu que acontecesse essa perseguição dos midianitas. Sabe o que eu quero começar a dizer? Deus tem colocado muito no meu coração, principalmente isso. Quando a gente peca, quando a gente falha, nós não podemos colocar a culpa em ninguém, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Eu vejo hoje, e eu digo, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo não tem responsabilidade de dizer, eu pequei. Porque o próprio Deus diz, se você confessar o seu pecado, né, eu vou fazer uma obra na sua vida. Então nós vemos aqui a hipocrisia do povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha templo para adorar. Tinha ali espaço, tinha lugar para adorar. Mas eles preferiram não adorar como se deveria adorar. E olha que hoje em dia, né, é tão fácil adorar, né? Lá naquela época era mais difícil, né? Tinha ritos. E hoje nós somos como o povo de Israel. Muitas vezes nós culpamos qualquer um. A esposa culpa o marido, né? O marido culpa a esposa. Os filhos culpam os pais, né? Toda vez é isso, né? Culpa dos pais. Meu pai, o irmão culpa o pastor. E aí nós vemos que isso não agrada a Deus. E é interessante, na verdade é triste ver como Deus, muitas vezes ele olha e procura um adorador. Ele procura aquele adorador, mas ele só vê reclamão, né? Só aquele que reclama, só aquele que fala, só aquele que se entristece. E por muitas vezes ele procura, e nesse caso ele achou Gideão. Ele falou, olha, só tem um, mas é com esse um que eu vou fazer uma obra. E toda obra de Deus na nossa vida tem um aprendizado. O meu filho indo para o hospital, sendo internado, eu tive um aprendizado. Deus, ele faz da maneira perfeita, né? Meu pastor fala que Deus é o Deus das estratégias. Quando você pensa que aquilo não é aquilo, é outra coisa, né? E Deus trabalha em nosso coração. E eu estava vendo sobre o que aconteceu. Olha como me parece que isso que aconteceu lá atrás vem de encontro a nós. Porque diz assim lá no capítulo 6, no versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que aos filhos de Israel, ao Senhor por causa dos midianitas, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor, e vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha palavra. Então quer dizer,
eu desobedeço, eu empobreço, e eu não estou falando nem só de dinheiro. Espiritualmente eu empobreço, eu fico fraco, eu me desvio, eu perco a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Quer dizer, precisou de tudo isso para os filhos de Israel se levantar e falar: eu não aguento mais, Deus, nos ajuda, que os midianitas estão nos pressionando. E essa parte sobre empobrecer tem tudo a ver com a chamada de Gideão, né? Porque diz assim, ó: então o anjo do Senhor, lá no 11, veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asbezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Preste atenção aqui. Gideão estava malhando trigo no lagar. Todo mundo sabe que não se malha trigo no lagar. Mas ele estava escondendo aquela pouca comida, porque o povo estava empobrecendo, passando fome. Só que, olha só, todo mundo para reclamar. É interessante na língua portuguesa, que aqui fala assim, ó: os filhos de Israel. Mas quando chega em Gideão, pastor Misael, diz assim, ó: Gideão estava malhando trigo. Então, quer dizer, para reclamar tem muitos, mas para fazer a obra são poucos. Deus é maravilhoso. Para se dispor são poucos, mas para se indispor são muitos. Muitos que reclamam, muitos que falam. Lá na frente nós vamos ver tantos, né? Que vai desistir, mas nós vamos chegar lá. E aí, muitos reclamaram com o Senhor e o Senhor confiou em um. Outro ponto que eu quero destacar é que Gideão, o meu pastor costuma falar que quem não trabalha, dá trabalho, né? E o pastor e a pastora sabem muito bem disso. Quem não trabalha, dá trabalho. E Gideão estava o quê? Trabalhando. Até de maneira secular ou de maneira da igreja, isso pode atrapalhar a obra de Deus em nossas vidas. Nós temos que nos ocupar da obra de Deus. Nós temos que nos inundar da obra de Deus. Nós temos que fazer a obra do Senhor. O que eu estou falando aqui, eu orei a Deus e pedi direcionamento, tá? Então eu não falo nada se não é do Senhor. Por muitas vezes prego em outras congregações do ministério que congrego, e graças a Deus sou convidado a voltar. Então, se muitos, pastor Misael e pastora Neia, se absteram, isso não é só aqui não, tá? É uma contaminação geral. Pode ter certeza, um dia vai bater as portas. Porque Deus, Ele não sente dó e nem sente dor. Um dia, um homem foi pregar na igreja e disse: Deus não sente dó e nem sente dor. Quem sente dó e quem sente dor somos nós. E muitos reclamando e poucos trabalhando e muitos desistindo. Nós vamos ver mais para frente. E aí diz assim o Senhor, ó: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco,
porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. Outro ponto que eu quero destacar: nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de Deus. Eu me lembro de muita gente dizer que acordava porque ele próprio se levantava para ir trabalhar, para ganhar o dinheiro. E muitas vezes eu falava para essa pessoa: olha, é Deus que te levanta. Se Deus não permitir você se levantar, você não ganha dinheiro. E não é o pai de família que provém o alimento com o dinheiro. Não, ele provém o alimento com a fé em Deus. Se ele crê em Deus, se ele é servo do Senhor, ele cuida da família. Deus provê tudo para ele. E Gideão hesitou, né? E disse: mas como que eu vou fazer? Eu sou pobre, eu sou pequeno, né? Eu sou... Aí Deus falou: mas não sou eu com você? Sabe o que Deus está falando? Tenha fé. Hoje a falta de fé nos leva à destruição. A falta de fé, de acreditar que Deus vai fazer, nos leva à destruição. E foi por isso também que Deus permitiu os midianitas. Falta de fé, fé em Deus. A fé, pastora Néia, ela virou um dito popular. Eu percebo isso, principalmente de antigamente para cá. Virou um dito: tem a fé, né? Usam a fé de qualquer jeito. Vamos fazer uma fezinha lá no jogo, né? A fé virou um dito popular. Banalizaram a fé. Mas a fé, só ela, a palavra ainda diz, né? Sem fé, né? É impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que não se espera. A gente não espera, a gente não acredita, a gente não vê, mas Deus vai entregar. Nós temos que ter fé. E Gideão, a história de Gideão é uma história de fé. Deus falou: sou eu contigo. Você está esperando o quê? Você quer o quê? Carro, casa? Você quer ser milionário? Você quer ser o quê? Você quer ser jogador de futebol? Você quer ser empresário? Sou eu contigo. Isso tudo acaba. Isso tudo vai embora, né? Os reis se levantam, caem, né? Tudo é passageiro, menos a palavra do Senhor. Tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. E Deus falou: tenha fé, sou eu contigo. Vou fazer uma obra no povo de Israel. Meus irmãos, preste atenção. Deus já está falando conosco. Vamos perceber que Deus está falando: tenha fé, eu vou fazer. Eu estou contigo. Não sou eu contigo? Eu não te chamei?
Você acha que Deus, Ele ensinou a sabedoria? Você acha que Deus ia tirar você daquele mundo perverso, né? Você acha que Deus ia te capacitar? Porque Ele não pega os capacitados. Ele pega quem está no lagar, quem está trabalhando. Tem gente que acha que se cantar bonito está capacitado, né? Se pregar bonito está capacitado, né? Se usar anel está capacitado. Permita abrir um parênteses. Nós fizemos uma cruzada evangelística de 3 dias. Pastor Misael, mais de 30 almas. Só de crianças foram 15 crianças. Nós tiramos lá da favela do Gopiúva. Trouxemos lá para Marcondes. Mas o que me chamou a atenção foi que foi alguns pregadores lá, né? Profissionais, né? E aí é do jogo, vamos dizer assim, né? Mas Deus falou, graças a Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção. Meu pastor José Leante, ele é primeiro vice-presidente. Ele é o setorial. E aí todo mundo foi embora no sábado. E aí os obreiros foram embora, né, do altar. E deixaram os copos, né? E eu olhei assim, meu pastor recolhendo os copos. E eu falei, isso é um ato de humildade, né? A saber que tudo é passageiro. A saber que Deus não traz os capacitados. Deus capacita. Deus sabia que Ele ia te buscar, que Ele ia te capacitar e que você ia gerar frutos. Então Deus está falando contigo hoje, comigo e contigo, porque Deus falou, vai falar da minha palavra, porque do teu filho e da tua esposa eu cuido. Essa madrugada Ele falou comigo, vai lá, porque tem gente precisando ouvir. Ele investiu em você. Ele investiu, Ele fez a obra, te capacitou. Agora é hora de trabalhar. É hora de fazer a obra. É hora de buscar o nome dEle e proclamar o nome dEle. Onde você for, no teu trabalho, né, na escola, num passeio, é hora de falar do nome do Senhor. E aí, ele titubeou, ele perguntou, mas não duvide da chamada do Senhor. Não duvide que nós temos chamado. Deus, eu acho maravilhoso, Deus, olha como que Deus é grande. Deus, Ele olha todas as galáxias, né? Deus, Ele consegue visualizar todas as galáxias. Ele é grande e maravilhoso para ver. Mas Ele também é pequeno para entrar no nosso coração e fazer uma obra. Quer dizer, Deus, Ele mostra, seja grande, mas seja também humilde, né? Porque Ele escolhe, Ele capacita. E Ele falou para Gideão, vai na tua força. Vai que eu vou te ajudar. Mas tem algumas características aqui bem rápido. Eu peguei algumas características que Deus usou, né? Varão valoroso, né? Deus te chama, mas algumas características você vai ter que ter. Nem se você ir buscar. E aí ele fala assim, ó, varão valoroso. Primeira característica, ter caráter, ser correto, ser reto. Não é ser perfeito,
mas é buscar a santidade e a perfeição. Eu vejo muita gente, e eu falo no meio evangélico, que é o que a gente vive, né? Pessoas que muitas vezes jovens, muitas vezes são multados, né? Não respeita a lei de trânsito. Muitas pessoas aí que é crente, mas às vezes arranja confusão aí fora. Muitas pessoas que às vezes, pastor Mizar, nós estamos aqui no reduto cristão, mas quando chega para falar com os amigos, volta a falar em gíria, volta a fazer besteira, volta a ter comunhão com aquilo que Deus não tem comunhão. E Deus não se agrada disso. Então Deus procura varões valorosos. E esse varão a gente pode estender para as varoas também, né? Nós temos que ter a nossa vida perante Deus reta. Por quê? Tem gente olhando para a gente. Se você acha que você está andando e não tem gente olhando para você, tem gente olhando para você. Esses dias eu falei para minha mãe e para meu pai, ó, agora vocês se converteram, vocês vão ver aquela rua ali, vocês vão descer para ir para a igreja, vão olhar, vocês indo e vão olhar vocês voltando. Porque tem gente que se converte com o exemplo do cristão. Existe. E aí a segunda característica, força. A força, ela não é uma força física. A força que Deus está falando, a que vai na tua força, é que, pastora Néia, se nós não tivermos Deus, não tem como ter força, pastor Mizar. Não tem como ter força. A força é uma força espiritual. E mais uma vez eu digo aqui, o cristão ele tem que se mexer, porque tem coisa que Deus faz, e mais tem coisa que é só a gente que faz. A força você tem que buscar. E como é que você busca? Vindo aqui na Giovannici, indo na sua igreja, ou buscando uma igreja, né? A força é orando ao Senhor, é buscando o nome dele, senão a gente não tem força, né? O carro ele só anda com gasolina, né? Ou álcool, e a gente só tem força para andar nas adversidades. Muitas vezes nós estamos passando um problema, e olha só se a gente não está firmado, né? Então nós precisamos de força, e a força a gente só tem quando busca o Senhor. E por último, essa característica de Gideão é o poder. Esse poder é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, quem anda com o Espírito Santo tem poder. E a partir dali, ele faz coisas sobrenaturais. Aleluia. Sobrenaturais. E aí, ainda no capítulo 6, né? Já vou me adiantando. No capítulo 6, diz assim, ó. E aconteceu lá no 25, versículo 25. E aconteceu que naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Calma,
antes de você ir lá e destruir os medianitas, ora primeiro. Calma, purifica a tua casa, derruba o altar. Meus irmãos, se nós falarmos do altar aqui, nós vamos até amanhã. Quantos altares a gente acha? Redes sociais, televisão, futebol. Eu mesmo, pastor Misael, a primeira coisa que eu pedi para Deus me limpar foi o futebol. Eu falei, o que? Eu vou adorar Corinthians? Com a força que eu tenho, com a voz que eu tenho, com a respiração que eu tenho, eu vou adorar Corinthians? Não, eu vou adorar o nome do Senhor, porque é Ele que dá a minha força, porque é Ele que me dá fé, Ele que me fortifica nos dias maus, porque Ele é fiel, Ele não falha. Corinthians vai falhar. E eu falava para Deus, me limpa, me lava, me transforma, me renova, porque hoje eu só adoro o teu nome, e time nenhum entra na minha boca, no meu coração, nenhum. Tantos altares. Então Deus falou para Gideão, Gideão, oferece para mim primeiro, que aí eu entrego. E a partir daí Gideão fez esse holocausto, ofereceu ao nome do Senhor. E nós chegamos aqui, são muitas coisas, mas eu queria destacar algumas coisas. E nós chegamos lá no capítulo 7. No capítulo 7, ele diz assim: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Meus irmãos, nós temos que ser corajosos. Deus sabe do nosso coração, e por isso que Ele chamou só 300 com Gideão. Porque é necessário ser varão valoroso, é necessário ter força, é necessário ter poder, é necessário orar e entregar nas mãos de Deus o que Deus vai fazer. Tem gente que fala: eu quero trabalhar nisso, vai lá fazer entrevista, nem hora. Tem gente que fala: quero comprar esse carro, vai lá comprar e nem hora. Tem gente que fala: eu vou fazer uma viagem, compra passagem, nem hora. Chega lá, dá problema. Tem gente que fala: eu quero abrir uma empresa, chega lá, abre, nem ora. E aí Deus falou: ora primeiro. E Deus falou: olha, os covardes e medrosos nem vêm, porque ser cristão é ser soldado de Cristo, e ser soldado é estar preparado para todas as batalhas. É estar preparado para que o Deus chamar, você está lá, ó. Sim, Senhor, eis-me aqui. E aí mais embaixo, diz assim: disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo que há de fazer descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe um cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trazendo homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas.
E disse ao Senhor a Gideão: estes 300 homens que lamberam as águas livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Meus irmãos, e aí Deus, Ele só conta com quem conta com Ele. E aí Deus só prepara a bênção com quem está com Ele na batalha. Tem gente que quer pular, tem gente que quer só a bênção. Eu só vejo gente pedindo bênção, gente pedindo oração, gente pedindo carro, casa. Mas se não está na guerra, como que pode ter a vitória? Né? Então, Deus capacita Gideão, Deus capacita os 300, e no final, diz assim, tocando pois os 300, lá no 22, as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Meus irmãos, aqui mostra que eles tocaram a buzina, mostra que eles quebraram o cântaro, e mostra que eles ergueram a tocha. E o pastor até falou sobre isso, porque já no final, já encerrando aqui, é maravilhoso ver como tudo tem um significado com Deus. Deus é maravilhoso. E eu falei, Deus, por que quebrar o cântaro, né? E aí, olha só, Deus é maravilhoso. O significado, fui ler, né? Porque a gente tem que buscar. Diz assim, quebrar o cântaro, negar a si mesmo. Aleluia. Foram 7 quartas-feiras que cada um negou a si mesmo. Na nossa vida, nós temos que negar a si mesmo. Tem coisas que você quer fazer, mas não é para você fazer. Tem coisas que eu quero comprar, mas não é para eu comprar. Tem lugares que eu quero ir, mas não é para eu ir. Negue a si mesmo e entregue o seu coração a Deus. Esses dias eu estava falando com a Carol que a gente vê algumas pessoas falando assim, Deus não é açougueiro, Deus não quer só o coração. Peraí, meus irmãos, o coração quer dizer o entendimento, né? Não é o coração, né? O coração é um modo de dizer, né? Então Deus quer o seu coração, sim. Deus quer o seu entendimento, o seu pensamento, as suas intenções. Negue a si mesmo. E hoje eu estou aqui porque eu neguei a mim mesmo e eu falei, Deus, eu vou te buscar, porque é a última quarta-feira de campanha, e eu vim naquela quarta-feira e Deus já me deu a vitória, porque a médica chegou hoje, lá por volta do meio-dia, e disse, olha, o Rodriguinho está bem. Então, primeiro eu orei, veio a adversidade, e aí Deus deu vitória. E eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória para você. Porque campanha, você recebe no começo uma bênção, você recebe no meio e você recebe no final também. Campanha é você se dispor a buscar o nome do Senhor com mais afinco. Né? Tem gente que fala, campanha, melhor ir para a igreja do que ir para qualquer lugar. Então, são coisas que nós temos que aprender. Negue a si mesmo. E aí, tocar a trombeta, meu pastor Misael já falou, significa testemunhar Jesus, não ter vergonha do Evangelho e anunciar a Jesus Cristo. Anunciar o Evangelho de Cristo. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe na tua casa. Não se envergonhe no teu trabalho. Não se envergonhe de Cristo. Jesus,
Ele que vai levar para o céu. Não vai ser amigo, não vai ser colega, não vai ser colega de trabalho, não vai ser nem irmãos, nem pastor pode te levar para o céu. Ele pode te ajudar, né? Mas é só Jesus Cristo. E para finalizar, meu pastor, erga a tocha. Aleluia. Tá com vergonha? Erga a tocha. A palavra do Senhor ilumina. Essa aqui, ó, é a tocha. Né? Lá nos Salmos 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés. É a palavra do Senhor. Erga. Use ela. Aqui é Jesus. Finalizando nessa quarta encerramento, eu me sinto muito honrado por finalizar. Não sou um pregador muito avivado, né? Como dizem, mas eu sou um pregador de palavra. Eu prefiro repetir tudo que está na Bíblia do que falar besteira. Gideão, junto com os 300, conseguiu destruir os midianitas. Os reis, aí fica para vocês lerem, né? Os reis midianitas, né? Entre outros povos, foram destruídos. O povo de Deus foi liberto. Aleluia. Então, hoje nós temos que nos alegrarmos em Cristo, porque Deus nos deu a vitória. Nós estamos encerrando aqui. Você está vivo, você está respirando, sua família está bem, Deus já te deu a vitória. São 7 quartas-feiras que Deus cuidou de você. Deus deu para você a vida. Deus te deu uma bênção. Deus cuidou da tua família. E nós estamos aqui para encerrar com louvores e adoração, com oração. Isso é de Deus. Isso é o que vale. Então, meus irmãos, quebra o cântaro, não negue a Jesus, toca as trombetas, leva o Evangelho de Cristo e levanta a tocha para te guiar. Levanta a Bíblia e lê, porque ela vai te guiar. Amém, meus irmãos? Eu agradeço em nome de Jesus a minha rica oportunidade. Eu quero agradecer o nome do Senhor pela vida dos nossos pastores. Desculpa se eu passei, eu estou acostumado com o tempo, mas muito obrigado por essa honra. Deus é fiel e crê em Deus em nome de Jesus.